Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Gente, a gente tá muito feliz de saber que vocês curtiram a parte 1 do vídeo, que a gente estava reagindo a modelos prontos de redação e por isso a gente voltou com a parte 2 para a gente analisar o desenvolvimento 2 da redação e a conclusão, né, Belon? Para que a gente consiga aí entender melhor como que a gente tem elementos importantes, elementos viáveis em se utilizar, né, o modelo pronto de redação e o que a gente precisa evitar. Então, bora lá? Gente, vamos mudar aqui para um desenvolvimento 1 que não faz parte, igual a Belon falou no início, não faz parte do mesmo modelo de texto, tá? Mas é interessante para a gente perceber. E agora a gente já vem com um modelo um pouco mais pronto, tá, Belon? É uma estrutura um pouco mais decorada. Então o aluno vai ter que acrescentar uma coisa em outra. Vamos lá para a gente ler juntos. Diante de tal conjuntura, é preciso, antes de tudo, rememorar o contrato social. Conceito trabalhado pelo filósofo inglês John Locke, segundo o qual os indivíduos cedem a sua confiança ao Estado, que, por outro lado, deve garantir os direitos básicos a eles. No entanto, no país, tal contrato é diretamente quebrado na medida em que as autoridades não ofertam propostas significativas que potencialmente objetivem melhorar a educação. Vou colocar a ideia, a gente acrescenta a ideia. Sob esse viés, embora a Constituição Federal garanta tal direito, o segmento estatal inoperante não cumpre seu papel, viabilizando, ou seja, levando a alguma consequência. Ô, gente, aqui já é aquela coisa que o aluno olha e fala, caraca, não vou precisar estudar redação o ano inteiro, né? Porque tá prontinho, vamos combinar. E aí, Belão, o que você achou desse parágrafo? Bom, também tá bem organizado, né? A gente viu que a pessoa teve um cuidado para organizar as ideias, para apresentar esse projeto de texto. Mas eu acho que tá muito enrijecido, sabe? Eu acho que isso aqui pode atrapalhar o aluno. Tem algumas partes essenciais que são avaliadas lá na competência 3 da argumentação que não estão presentes também. E eu acho que você tá incomodada com um problema de norma culta. Ai, meu Deus, tô? Não vi não, Tá, qual? olha isso aqui. Não tá feio? Direitos básicos a eles? Ou na medida em que? É o a eles mesmo. Não tá feio? Direitos básicos aos cidadãos, aos indivíduos? Esse a eles tá feio. Estranho, né? Mas aquela coisa, né? Feio existe, respira. E se você não beijou um, sua amiga já beijou um, né? Deve garantir-lhes os direitos básicos. Entendeu? Entendi. Ficaria melhor, né? Ficaria mais aesthetic, né? Gosto, prefiro também. Ó, qual que é a minha opinião sobre esse parágrafo daqui? Sensação primária, tá? Cara, bem escrito, muito bom. Sensação secundária, parece que a pessoa entrou no gerador de lero-lero, colocou um tanto de informação, e aí isso foi, né? Gente, novamente, não é um desrespeito a quem criou, tá? É uma questão aqui realmente pensando numa visão técnica de Enem. E aqui, o que acontece? A gente começa falando sobre o contrato social, né, Belão? O contrato social é um repertório coringa, porque ele vai funcionar para várias coisas? Para política, funciona super bem, pensa. Então, se eu vou culpar o Estado por alguma coisa. Mas, novamente, volta naquele primeiro exemplo. A importância do esporte para o desenvolvimento do indivíduo. Aí você vai me meter contrato social? A gente está falando de um tema que é um pouco mais abstrato, um tema que está mais relacionado a desenvolvimento ético, desenvolvimento interpessoal, e fica aquela coisa meio forçada, né? Sabe o que eu acho? Me incomoda isso aqui, ó. No entanto, no país, tal contrato é diariamente quebrado. Ô, gente, vamos voltar um pouquinho lá para a história, para a filosofia, onde a gente estuda, né, esse contrato social, para falar sobre o surgimento da primeira sociedade, como surgiu a sociedade. Aí a gente tem os contratualistas que acharam, né, que as pessoas chegaram ali no consenso, dando ao Estado esse poder, porque a gente estava tendo ali o estado de natureza, todo mundo se matava, então precisava de alguém para organizar o parquinho, né, senão era só foguinho lá. E aí, tipo, até hoje no Brasil, em 2024, tem contrato social e esse contrato está sendo quebrado? Não faz sentido, não existe um contrato, literalmente. O contrato não é quebrado hoje. Parece que você tirou um negócio lá da primeira civilização que existiu no planeta Terra e trouxe pra cá. Eu acho forçação de barra. Força bastante, né? O Enem, ele vai, de certa forma, passar um pouco de pano pra isso, né, Belão? A gente pode falar isso em termos de conhecimento, aprofundamento. Se você for fazer, por exemplo, outros vestibulares mais rigorosos, em termos argumentativos, como as paulistas, é bom evitar.
Nesse caso aqui, funcionaria, a gente faria uma vista grossa enquanto corretora, mas é interessante que a gente tome esse cuidado também, né? E o que me chama atenção é que esse parágrafo, Belon, ele vai falar do tema em si somente na terceira linha de baixo para cima, olha só. O aluno, ele constrói tudo isso e lá embaixo ele chega com a ideia. Gente, nesse momento, o corretor que tem 3 minutos para corrigir sua redação, provavelmente ele tá assim, tangenciou, opa, não tangenciou. Só que você não vai arriscar, né? Colocar ali o seu ano inteiro de estudos para o seu corretor te dar uma nota baixíssima de tangenciamento. Então é bom a gente tomar cuidado em relação a isso. E a vagueza, né? As autoridades. Que autoridade? Não ofertam propostas significativas. O que seriam essas propostas? É lei, é política pública, é verba, é construção de alguma coisa? Que objetivem, aí aqui vai entrar um tema que eu nem sei se realmente não tem propostas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se for aqui que objetivem a garantia da saúde a todo mundo. Você acha que as autoridades não ofertam propostas significativas que objetivem a saúde universal? Gente, o SUS tá aqui o quê? À toa? Só de paisagem? Só fazendo a esfinge? Então, tá meio exagerado. Você acha que as autoridades não fazem nada para a saúde? Aí fica bem generalizante, né? Que é mais um ponto aí de competência 3 que provavelmente seria penalizado em relação a esse projeto de texto. E aqui tem uma outra questão, Belon, que eu não sei se você reparou, né? A gente tá vendo aqui de primeira, então pode ser que você ainda não tenha reparado, que é a questão de não haver uma problematização. Gente, novamente, autoria, vocês tiram isso do sovaco? Não, gente, a gente tira isso da correção, tá? Da orientação de correção e também do manual que a gente tem disponível e todos os alunos têm disponível ali esse manual na cartilha do participante, tá? O que é problematizar de acordo com o Enem? Problematizar é dizer por que o problema acontece. Reparem que nesse parágrafo, o tempo inteiro, menciona-se que o Estado está falho, que o Estado não garante, que ele quebra um contrato, que ele não tem propostas significativas. Mas por quê? E isso não é mencionado. E olha só que legal. Quando a gente traz um problema real, por exemplo, o governo não investe satisfatoriamente na saúde. Ele investe? Investe. Poderia ser mais, então não é satisfatório. E aqui eu trago um problema que eu consigo problematizar. Porque existe uma negligência, porque existe um desvio de verbas, porque não existe transparência no processo. Aqui não. O governo quebra o contrato social. Por quê? Como que você vai problematizar isso? Ah, porque os governantes querem, né? Sei lá, porque eles olham só para o próprio umbigo. A gente entra numa argumentação que ela é muito frágil, muito precária. E não haver problematização é muito grave, porque em qual situação que você vai intervir? Lembra disso, não é nem existe uma correlação direta entre o que você apresenta na argumentação e aquilo no qual você intervém. E aqui isso não tá claro pra gente, né? E o que acontece é que esse desenvolvimento fica vago e a gente descobre o problema de fato quando a gente chega lá na proposta de intervenção. Porque como a proposta te exige ação, meio, detalhamento, efeito, lá você vai detalhar, lá você vai falar assim, logo cabe ao Ministério da Saúde investir mais verbas no SUS. E aí meio que eu descobri que faltam verbas pela proposta de intervenção, sendo que isso deveria estar no seu desenvolvimento, porque a proposta não tem que apresentar problema. Quem tem que apresentar problema é o desenvolvimento. E o que configura aí uma falha de projeto de texto, mais penalização prevista na competência 3. Gente, sem contar, né, que nesse caso aqui, novamente, a gente tem aquele mesmo problema da introdução, que é um repertório geral, é um repertório que não está recortado. Quando eu e a Belon, a gente fez o Enem, que nem tem tanto tempo assim, que a gente é muito nova, né? A gente fez o Enem com um Enem muito mais flexível em relação à avaliação de repertório sociocultural. Gente, eu lembro que na época, se você mencionasse um órgão que existisse, por exemplo, o CONAR, na nossa época que caiu um tema que dava para falar sobre o CONAR, né? Que é a agência que autorregulamenta a propaganda, já contava como repertório. E assim, hoje em dia, a avaliação de repertório ela é muito mais rigorosa. E tende a ficar ainda mais rigorosa, até para a fidelidade do processo. Não é legal para o Enem que tanta gente utilize modelo pronto de redação. Então, ano após ano, eles criam meios para poder ter uma avaliação um pouquinho mais rigorosa em relação a isso. Portanto, não aconselhamos utilizar o contrato social aqui, né? Porém, dá para utilizar John Locke de certa forma, em outro momento do texto, amarrar.
tá? E pensando aqui em alguns temas, poxa, política, super funciona usar John Locke, super funciona, dependendo de como você for utilizar, usar o contrato social com aquele cuidado temporal que a Belão comentou. Beleza, então. Vamos ver o próximo? Vamos. Ô, gente, eu queria que vocês comentassem aqui, assim, a gente sempre gosta, né, Belão, de voltar nos vídeos do YouTube, ver o que vocês estão achando dos vídeos, enfim. Comenta aqui pra gente se vocês estão concordando com a gente que algumas coisas do modelo pronto a gente consegue manter, só que outras é importante a gente ter um pouco mais de cuidado. Manda aqui embaixo que a gente quer ver a opinião de vocês, tá? E vamos seguir então para o desenvolvimento 2. Nesse desenvolvimento 2, a gente começa com aquele recurso coesivo bem batido, né? Que todo modelo pronto... Eu nunca vi um modelo pronto de redação que não fosse por adição de problemas, né? E aqui a gente tem muito claro isso porque a gente tem no D2 o além disso, que vai introduzir um novo problema. Vamos ver então como que esse desenvolvimento tá de um outro modelo. Além disso, o ou a, segundo o problema do tema, também dificulta a atenuação do impasse, em virtude exclusivamente do ou da argumentação de acordo com eixo temático. Conjuntamente, é possível constatar, a partir da literatura machadiana, que o homem é visto como um ser corrompido e sem princípios, no qual é imoral frente aos obstáculos. Ai, misericórdia, esse no qual. Tá muito errado. Desse modo, ao enxergar a permanência do ou da tema, compreende-se inegavelmente a existência dessa conduta passiva e ineficaz praticada pelo cidadão brasileiro, já que ele inclina-se a ser insignificante. Essa pessoa, ela tá bem, assim, precisa, Revolts, né? Também com a vida. E olha lá, exclusivamente, inegavelmente, nossa, insignificante. Ela tá bem... Eu me senti ofendida, porque ela tá falando que o cidadão brasileiro é insignificante, eu sou cidadã brasileira. Eu não me acho insignificante, não, inclusive tá? ela, né, tá se incluindo aí. Exatamente. Gente, que coisa, tá parecendo um artigo de opinião, de tão... Muito severo, né, muito crítico. Ô, gente, uma coisa sobre esse tema, eu não sei você, tá, mas quando começou eu tava gostando. Até o primeiro ponto final. Eu falei, cara, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura legal porque ela inclui o tópico frasal, que é a frase inicial, e a problematização, que é quando a gente coloca aquele porquê, lembra? Olha só, nessa estrutura aqui, o tópico frasal e a problematização, eles ficam claros. Além disso, o segundo problema do tema, que é quando a gente coloca o tópico frasal, então, sei lá, a falta de investimento governamental na educação também dificulta a atenuação do impasse tal, coloco lá o meu tema. Em virtude, o em virtude é o porquê, ou por causa de, ou com origem em, e aí a gente representa a problematização exclusivamente do, e aí a gente colocaria a causa. Nossa, na hora que eu tava lendo, eu falei, caraca, não é que temos um modelo legal aqui? Gente, depois do ponto final... E eu não gostei desse exclusivamente não, gente. É verdade. Porque, assim, vários motivos levam a um problema. Você tá selecionando um deles, não é um motivo exclusivo. Aí tem uma generalização aqui, né? Muito grande. Exatamente. E aí, conjuntamente, parece que a pessoa vai mudar de assunto. Só que ela acabou de apresentar o problema e já tá trocando de assunto. Eu queria que tivesse mais desenvolvimento do tópico anterior, sabe? Ia ser bem legal. E aqui, Belão, eu acho que tem uma coisa muito legal da gente perceber, que é a seguinte, tem coisas que a gente consegue aprender com esse modelo, que é colocar uma frase inicial e logo em sequência problematizar. No entanto, tem uma coisa negativa que a gente não pode repetir, que é o quê? Colocou o tópico frasal e problematizou, ou seja, essa primeira frase em que se coloca um problema e se coloca a causa desse problema, em sequência, o que a gente deve fazer aqui é embasar, é sustentar com algum acontecimento da realidade brasileira ou comparar com algum acontecimento de uma forma mais geral para poder aprofundar. Nesse caso aqui, isso não foi feito, né? Menciona-se Machado de Assis, fala que o homem é corrompido e sem princípios, mas isso não é capaz de comprovar aquilo que a gente colocou como causa do problema, né? Principalmente pensando nessas temáticas que a gente viu, que são temáticas um pouco mais abertas, mais abrangentes, mais abstratas. Então é interessante a gente avaliar isso e utilizar essa estruturação como um modelo do que fazer, mas ao mesmo tempo do que não repetir lá, né? E tá me incomodando um pouco o homem é visto como um ser corrompido. Ele é visto ou ele é um ser corrompido? Parece que falta precisão, né? E além disso, o homem é visto como um ser corrompido, vamos partir do pressuposto que ele é corrompido e logo imoral frente aos obstáculos.
Só que assim, todo mundo é homem, né? Todo mundo é ser humano. E aí, se o homem já é assim, como que a gente vai intervir? Parece que é uma coisa que não tem solução. Parece que é uma coisa inerente da natureza humana. Então, assim, é um problema sem saída. Uhum. Aí dá para intervir assim, portanto, cabe a Deus fazer, né, o Big Bang novamente e a gente começa tudo do zero. Vai ficar realmente estranho. Vamos lá para a gente concluir, ver como que a gente consegue identificar isso na intervenção. Bora lá. Urge, portanto, a adoção de medidas para combater o problema. Gente, antes de terminar a leitura, não sei, Belão, mas eu acho que a única parte do texto em que eu sou favorável a uma estruturação pronta é na conclusão. Eu acho que a conclusão é um lugar que a gente pode ganhar com isso, né, Belão? Tendo ali uma estrutura mais ou menos pré-programada. Não li ainda, tá? Prometo pra vocês que eu não li. Mas eu tenho a impressão de que eu vou gostar de algumas coisas aqui. Então vamos lá. Nesse sentido, o agente social, precisa fazer tal coisa, uma ação, por meio de, e aí coloca-se um modo meio. Destarte, coloca-se um detalhamento, para que uma finalidade. Feito isso, ao presenciar um estado eficiente e ativo, a ideologia de Locke poderá certamente ser cumprida e notada no país. Isso aqui teria que partir do pressuposto, né, de que John Locke foi mencionado em algum momento aí ao longo do texto. Tem problema? Tem problema. A gente vai falar sobre esse problema aqui desse destarte daqui a pouquinho, tá? Mas eu gosto, sim, até o segundo ponto final aí, né? Nesse sentido, a gente precisa fazer tal coisa por meio de tal coisa. Só que o destarte, ele não funciona tão bem porque ele é um recurso coesivo conclusivo, né? E aqui não tem como eu concluir um detalhamento, concluir inserindo um detalhamento. Fica estranho, né? A não ser que seja o efeito, né? A finalidade. E aí a gente tem que o detalhamento do efeito é o efeito do efeito, é a consequência do efeito. Só que do jeito que tá aqui, parece que o efeito vem depois, né? Exatamente. E aí, não sei, tá um pouco estranho. Não, a gente sabe que lá no Enem não é qualquer coisa que pode ser detalhamento, né? A gente detalha agente, ação e meio de 3 formas. Ou por exemplo, ou por explicação, ou por justificativa. E aqui, a gente não conseguiria colocar esses tipos de detalhamento com o start antes, nessa oração aqui conclusiva. E o detalhamento do efeito se dá por meio do efeito, então, que aqui também não se encaixa tão bem. Exatamente. Agora, tem outra coisa que está me incomodando. A frase inicial fala que medidas devem ser propostas, devem ser feitas. Medidas com S, de plural aí. E tem quantas ações? Uma. Exatamente. Então, como é que você fala que é preciso trazer aqui medidas e só me traz uma? Fica realmente contraditório. E antes de a gente concluir a nossa crítica, gente, a essa estruturação aqui, a gente tem falado muito, né, Belão, sobre uma organização textual que realmente faça sentido, sobre uma zona de segurança. E é importante saber, gente, que é possível sim ter um modelo de texto pronto, bem estruturado, bem desenvolvido, mas que seja próprio seu e que te traga alguma segurança, né? E é isso que aqui a gente tem no método 1045 de uma forma muito, muito, muito aprofundada, para que o aluno sinta-se 100% seguro, para que ele chegue lá no dia da prova e consiga se organizar independentemente do tema. Vai cair lá, a guerra dos ETs no contexto do tênis de saibro. Você vai conseguir escrever sobre esse texto com a sua estruturação argumentativa. Enfim, por mais absurdo que seja o tema, você vai conseguir chegar lá e desenvolver bem, né? Então aqui a gente mostra para vocês como essa estruturação pode ser bem feita para que você realmente tenha segurança. E para concluir aqui então, Belão, uma coisa que eu acho que é legal a gente perceber aqui, que é uma coisa que eu gosto até, tá? E eu acho que é interessante, pensando inclusive na última atualização que a gente teve aí da grade de correção. Foi uma atualização que no ano passado eles voltaram atrás, não cobraram de uma forma tão incisiva assim, que é esse texto circular que retoma o repertório, tá? Isso é legal, isso é seguro de ser feito no seu texto. Ainda não se tem uma formalização de que isso será cobrado no Enem desse ano, mas fica aí a dica que vai ser realmente relevante para que você tenha aí um bom texto, tá? Então, acho que é isso, né? Foi gostosa a circunstância aqui, a experiência, enfim. Poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido bem pior. Mas, assim, eu acho que esses modelos, a gente precisa sempre ter um pé atrás.
sabe? Eu não gosto muito de quem condena 100% e misericórdia não pode usar de jeito nenhum, mas eu acho que também quem adere ao modelo e te fala, eu tenho aqui a solução perfeita pra você. É o pé atrás, porque pode ser que você chegue lá e tenha um corretor meia boca, um corretor que não tá tão assim dentro do processo seletivo e que naquela primeira visão do seu texto já te dê 1000 naquele texto? Pode ser. Infelizmente acontece, né? Somos humanos, estamos aí, né? Enfim, suscetíveis a falhas. Mas também pode ser que esse corretor não te dê uma nota tão boa assim. Sim. As histórias que circulam, né, Belão, são histórias de sucesso. Mas as de fracasso ninguém conta, né, gente? Rede social tá aí pra mostrar só o que é positivo. Agora, o que a gente sabe é que muitos corretores têm birra, sabe? Tem ranço de modelo. Então, também acho um pouco perigoso. Tem porque a gente tem, né? Então, assim. E assim, se a gente for somando cada um dos probleminhas, acaba que há uma grande penalização. Por exemplo, do Destart ali já é menos 40. Se a gente for parar pra pensar nos problemas de norma culta ali, também menos 40. Se a gente for parar pra pensar dos problemas de repertório, menos 40. Então, projeto de texto, menos 40. Nisso a gente já tá ali no 800 surtando. Então, toma muito cuidado com esses modelos. Não siga fielmente. Tenta adaptar a sua realidade. Tenta adequá-lo aqui, pensando nos critérios avaliativos do Enem, porque aí sim vai ser sucesso. Exatamente. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, lembrem-se de curtir esse vídeo, isso é muito importante pra gente saber que a gente tá no caminho certo, né, Belão? E de compartilhar com as pessoas que vocês sabem que vão fazer o Enem esse ano. Principalmente aquele amigo que tá insistindo em usar modelo pronto, sabe? Que comprou um curso de fulano de tal, que ensina a fazer modelo pronto. Esse amigo seu, ele precisa de escutar isso pra ter cuidados, né, Belão? Pra chegar lá no Enem com mais segurança de que o que ele vai fazer lá realmente vai trazer um retorno positivo. Compartilha esse vídeo com a galera, então. Curte, comenta se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Autoria. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!